Graças e paz, queridos. Essa é a nossa aula sobre justificação pela fé. Essa é uma doutrina que veio e ganhou força com a reforma protestante por meio da vida ali de Martinho Lutero. E não que ela não tenha sido abordada pelos pré-reformadores, mas ela ganhou mais notoriedade por meio até do testemunho de Lutero. Lutero ele está no seu quarto e ele lê lá Romanos 1, verso 17, que diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho e que o justo viverá pela fé. E quando ele lê isso, ele que tinha aquele medo do homem medieval, o medo do inferno, o medo da punição, do castigo de Deus, e ele tentava levar uma vida é, mais devota possível por meio de boas obras, mas sempre a sua natureza pecaminosa o acusava perante Deus, e ele sempre estava nesse conflito de medo da justiça de Deus, e essa frase justiça de Deus era muito pesada para Lutero, mas quando ele lê Romanos 1, verso 17, ele está preparando sua aula de teologia na faculdade de Wittenberg, na Alemanha, e ele lê lá que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, o Evangelho mostra que a justiça de Deus pelo pecado do homem foi derramada em Cristo Jesus e que o justo vai viver pela fé. E ele fala que naquele momento ele nasceu de novo, ele foi justificado perante Deus. E ele passou a entender e agora pregar e a falar, divulgar sobre a justificação pela fé. Esse é uma breve introdução histórica a respeito desse tema e eu queria trazer no dia de hoje claridade para você, luz acerca da minha e da sua justificação, que não é algo que nós fazemos para Deus que nos justifica, mas é o que Ele fez primeiro e porque nós cremos nessa obra, nós somos justificados. E justificação é um ato judicial, um ato jurídico que torna alguém livre do castigo, que torna alguém justo, que torna alguém sem condenação. E eu estou com a minha Bíblia aqui aberta e a gente vai ler alguns textos. E quando uma pessoa ela aceita o sacrifício do Senhor Jesus sobre a sua vida, quando ela exerce fé no que Cristo fez por ela, essa pessoa ela é salva. E no mesmo instante que ela é salva, ela nasce de novo, ela é justificada perante Deus. E a essa pessoa não é imputado a consequência do pecado, não é imputado mais pecado, mas Deus olha para essa pessoa com os óculos da cruz. É claro que isso é uma linguagem figurada, Deus não usa óculos, mas Deus olha para nós agora que cremos na obra do Senhor Jesus. Ele olha por meio de Jesus e ele vê a perfeição de Jesus em nós. E isso pode ser desafiador em algum nível, mas é revelador demais, porque a gente vê que não é algo que depende de nós, mas é algo que Deus fez e porque nós cremos, nós somos alcançados. Amém? É tudo por Ele, por meio dele, para Ele. Amém? Então, Atos, capítulo 13, verso 39, me permita estar olhando aqui para a minha Bíblia, diz assim: por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Nós tínhamos a antiga aliança, a lei de Moisés, que mostrava uma série de ritos, cerimônias, sacrifícios de animais para que esse homem pudesse ser perdoado do seu pecado e ter o seu pecado encoberto, mas a lei não podia justificar o homem. A lei fazia exigências, porque o mandamento é divino, o mandamento, a lei é espiritual, mas como um homem carnal poderia cumprir um mandamento que é espiritual? Esse homem ele falharia em algum ponto, ele erraria em algum ponto. Então a lei veio para mostrar a debilidade, a fragilidade da natureza humana e que esse homem pecador, ele necessita de um salvador, alguém que cumpra a lei no seu lugar. E Cristo Jesus vem na plenitude dos tempos e ele cumpre toda a lei. Então vai dizer lá, por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. E eu queria abrir um parênteses aqui, que a lei ela tinha sombras e tipos. Ela era uma tipologia do que haveria de vir. Hebreus 10, verso 1 diz assim: porque tendo a lei sombra
dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios, poderia aperfeiçoar aqueles que se achegassem. Então, a lei ela era uma sombra de um bem vindouro. Ela tipificava Jesus que haveria de vir através das suas cerimônias, dos seus ritos, dos seus sacrifícios, das datas das festas. Ela apontava, ela mostrava, não de forma completa, mas ela era um tipo que mostrava Jesus, evidenciava a vinda desse Salvador. E diz assim: não a imagem exata das coisas, que nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, poderia aperfeiçoar o que a ele se achega. Então, a lei, se a gente projetar a nossa mão sobre uma mesa, e aqui tem uma mesa, eu vou ver a sombra da minha mão aqui. Eu não vou ver as particularidades da minha mão, mas eu vou saber que aquela sombra evidencia que existe uma mão projetando aquela sombra. Então, mas eu não posso ver a cor da pele na sombra, eu não posso ver a textura da pele na sombra, eu não posso ver se há alguma deformidade na mão, algum machucado na mão pela sombra. A sombra aponta que existe algo verdadeiro. Então a lei era isso, ela apontava aquilo que haveria de vir. Ela era uma sombra do Jesus que haveria de vir e instituir a nova aliança. Então a lei servia para isso e ela não poderia, com os mesmos sacrifícios que são apresentados anos após anos, aperfeiçoar definitivamente o homem, porque a lei ela veio e possibilitava ao homem ter o seu pecado perdoado pelo período de um ano, mas ela não poderia trocar a natureza desse homem. Isso aí foi disponibilizado por meio da ressurreição de Cristo, por meio do novo nascimento. Então, quando nascemos de novo, a nossa natureza é trocada para uma nova natureza, uma natureza divina. Agora o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, a lei, ela evidenciava a necessidade de um Salvador. Ela era um tipo, uma sombra que apontava para Jesus. Romanos 8, verso 3 vai dizer assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado, condenou o pecado na sua carne. Ou seja, o que foi impossível à lei, que é aperfeiçoar o homem, que está escrito em Hebreus 10, verso 1, porque ela estava enferma pela natureza pecaminosa do homem. O homem pecador, o homem com a natureza de Adão, não conseguiria cumprir nunca a justa exigência da lei. Nunca ele conseguiria cumprir. Então ele sempre seria culpado pelos seus pecados. Então por isso que ano após ano ele ia lá e oferecia um cordeiro pelo seu sacrifício, quer dizer, pelo seu pecado, para que esse sacrifício tivesse a validade de encobrir o pecado desse homem pelo período de um ano. Passou um ano, ele tinha que ir de novo. Então a lei não podia aperfeiçoar o homem, mas ela apontava para a perfeição que viria, que era Cristo Jesus. Amém? Então a lei estava enferma por causa da carne. Romanos 7, verso 14 vai dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então como é que eu iria cumprir a lei com a natureza carnal? Então Deus vem, manda seu Filho, o Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, e agora nós podemos nascer de novo, podemos ter a natureza de Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós. E em Romanos 8 vai falar que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos esse testemunho interior, essa prova real, que nós somos filhos amados, aleluia. E por causa disso, amados, nós podemos agora cumprir um mandamento que é espiritual. Cristo Jesus, ele vem e ele cumpre a lei, mas ele sobe o patamar da lei. Antes era só não cometer homicídio, agora se olhar com um olhar impuro para o meu irmão, eu já estou
pecando contra ele, cometendo homicídio contra ele. Então agora a lei ela subiu de patamar. Antes era não adulterar, agora eu não posso olhar com olhar impuro. Ou seja, a lei fez um upgrade. Então, por causa disso, olhando assim friamente para a lei de Moisés e o que Cristo instituiu, diversas vezes Cristo vai falar: um novo mandamento vos dou. Bem ouviste o que foi dito aos profetas, mas um novo mandamento vos dou. Então, Cristo ele cumpriu a lei e ele sobe a lei de nível. Ele sobe de nível. E se o homem que não conseguia cumprir aquela lei de Moisés vai cumprir agora a lei que está sendo instituída em Jesus, como? Se o homem é carnal. Então, Cristo possibilita a mudança de natureza. Agora nós nascemos de novo. No momento que nascemos de novo é quando cremos na obra do Senhor Jesus por nós. Nós somos salvos, regenerados, lavados, redimidos, justificados e fazemos parte da aliança de Deus, somos família de Deus, somos sacerdócio real, propriedade santa, propriedade adquirida de Deus, nação santa, povo eleito, tudo a partir do momento que cremos. Que cremos. Isso é glorioso demais, porque somente pelo fato de eu crer na obra do Senhor Jesus, tudo isso acontece dentro de mim. Eu sou lavado, regenerado, justificado, aliançado com Deus. Aleluia. E o bom do verso de Efésios 2, que eu já falei aqui com vocês, é que tem a continuação do verso 10, que nós fomos salvos para as boas obras. Diferente do que acontecia na época de Lutero, que a Igreja Católica falava que nós temos que evidenciar boas obras para sermos salvos, agora a gente entende o que Lutero defendia, uma das coisas que Lutero defendia, uma das doutrinas, que é a justificação pela fé, que por sermos justificados, não é para eu ficar parado, mas é para eu evidenciar boas obras. E essas boas obras são necessariamente a vida de santidade, a jornada de santidade na vida cristã, negando a minha vontade, negando o pecado, negando as tentações do mundo, porque agora eu tenho Deus dentro de mim, habitando dentro de mim através do Espírito Santo, e eu posso ter forças para vencer o pecado. E é inevitável que eu ou você, nós, ao nascermos de novo, não vamos ser transportados desse planeta. Não, vamos ainda estar sujeitos aos mesmos pensamentos, sentimentos, tentações, mas temos um poder em nós, que é a graça de Cristo operando em nós, por meio de uma vida de santificação, que aí sim é uma atitude nossa. Nós fomos salvos para as boas obras. Efésios 2, verso 10. Amém? Então, para a gente ir caminhando aqui, vai lá comigo em Romanos 3, 24, falando acerca ainda de justificação. Diz assim, Romanos 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Nós fomos justificados gratuitamente. E na parte final do verso 24 fala assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. O que é essa palavra propiciação? Propiciação era a tampa da arca da aliança que estava dentro do Santo dos Santos. Existia o tabernáculo e ali dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, que era um local que o sacerdote entrava e apresentava. Ele aspergia o sangue do animal sacrificado no átrio, que era a parte de fora do tabernáculo. Então, era como um quadrado no meio do acampamento dos hebreus. Era um quadrado. Do lado de fora ficava onde eram feitos os sacrifícios dos animais, dos cordeiros. E esse esse sacerdote pegava o sangue desse animal sacrificado, ia dentro do Santo dos Santos e aspergia no propiciatório. E quando ele fazia isso, esse homem que trouxe o cordeiro, ele estava liberto da consequência do pecado pelo prazo de um ano. Ele estava perdoado pelo prazo de um ano. Então,
Agora, o escritor aos Romanos, Paulo, vai falar que Cristo é a propiciação mediante a fé. Ou seja, em Cristo há o perdão dos pecados. Antes, o sacrifício do sangue do animal aspergido na tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, durava um ano. Um ano. Mas agora, em Cristo Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. O sangue já foi aspergido sobre nós. E nós acessamos mediante a fé. E começa o Romanos 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente. Queridos, não é uma corrente, não é um sacrifício financeiro, não é uma oferta que vai te justificar. Não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Eu já dei o exemplo aqui da fatura do cartão de crédito. Na antiga aliança, você só pagava o mínimo do cartão. A sua conta, por exemplo, dava 5.000, mas você ia lá, oferecia um cordeiro e tinha validade por um ano. Aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro aspergido no propiciatório, na tampa da arca da aliança. Tinha validade de um ano, ou seja, você pagava o mínimo da fatura do cartão de crédito. Mas agora Cristo vem. E você não fez nada por isso, você só creu. Ele paga a conta completa. E Ele próprio é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Isso é glorioso demais. Por isso nós somos justificados gratuitamente. Aleluia! Aleluia! Isso é poderoso demais. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estranhos à aliança. Cristo veio e pagou a conta. Ele pagou a conta completa. Aleluia! Aleluia! Ele pagou a conta completa. Nada que nós tenhamos feito valeu para que venhamos ser justificados, mas foi obra dele, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós fomos justificados. E eu vou voltar à definição. Justificação é o ato jurídico de declarar alguém como justo, livre da condenação. Nós somos livres da condenação, porque Cristo Jesus nos justificou. Amém? Gálatas 2, verso 16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ou seja, por obras, que era o que a prática da lei pedia, ninguém será justificado. Mas porque nós entendemos agora a justificação, nós evidenciamos boas obras. E a principal boa obra é a vida de santidade. É fugir da aparência do mal, fugir do pecado, negar sua vontade. Porque a natureza humana ainda continua dentro de você. Mas você tem o poder de Deus, que é a presença do Espírito Santo habitando dentro de você, para que você, assim como está escrito em Hebreus 4, verso 16, ache graça em ocasião oportuna. Amém. Perdão. Gálatas 2. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. A prática da lei, pela prática da lei, ninguém será justificado. É a palavra de Deus. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 2, verso 16. E olha só, ainda em Romanos 5, verso 1. E essa passagem fala poderosíssimo comigo. Tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Lembra que eu falei que Deus olha para nós com os óculos de Jesus? Ele vê em nós a perfeição de Jesus.
Ele olha para mim e para você. Ele olha para o Vinícius e ele vê a justiça de Deus. Ele me considera justo. Ele não imputa pecado a mim. Olha que glorioso, que tremendo. Porque ele me enxerga através do filtro da cruz, do sacrifício de Jesus. E olha o que diz em Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Deus não está em guerra comigo e com você, ainda que você tenha pecado hoje. Mas se você verdadeiramente se arrependeu e se voltou para esse Deus, ele está em paz contigo, querido. Ele está em paz contigo. Deus não está em guerra com você. E ele olha para você por meio do sacrifício de Jesus. Se Deus fosse olhar para nós, visualizando os nossos méritos, nós deveríamos estar todos agora no inferno, condenados ao inferno, ardendo no inferno. Mas porque ele olha para mim e para você, com o olhar da cruz do Calvário de Cristo Jesus, e porque nós cremos, nós somos justificados. E porque somos justificados, temos paz com Deus. Aleluia! Isso é tremendo demais, isso é poderosíssimo. Então vai lá comigo, e a gente pode ter alguma contradição aqui. Tiago 2, eu queria ler com você do verso 14 ao verso 16. Tiago 2, do verso 14 ao verso 26. Diz assim: Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Que a gente está botando de lado, grosseiramente falando, as obras, né? Será que a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém disser, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras. E Tiago vai falar assim, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você creu que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e pelas obras, que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o sinal, a evidência externa que cremos são as nossas obras. Aí, se a gente pega o versículo fora de contexto e isola ele, a gente vai ver que necessita de obras para ser justificado. Porque diz assim aqui em Tiago 2: Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, o sinal externo da crença, o sinal externo da fé, são as manifestações das obras. Por isso que Efésios 2, do 8 ao 9, diz que não são por obras, para que ninguém se glorie, mas no verso 10 vai falar que nós somos salvos para as boas obras. Então, necessariamente, se eu creio, necessariamente, se eu exerço fé na obra de Jesus, eu evidencio sim boas obras. É um fruto da minha crença, é um fruto da minha fé. E a gente não faz força. Eu nunca vi uma árvore fazendo força para dar um fruto. É natural. Então, se eu creio, é natural que eu exerça boas obras. Não tem como separar. Aí a pessoa pega fora de contexto e vai falar assim, não, você tem que ter boas obras para ser salvo. Mas inverter isso
é altamente prejudicial. Porque a pessoa vai dizer assim, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? Mas existe todo um contexto em que Tiago fala isso. Porque a consequência do crer são as obras. A consequência do crer é uma vida de santidade longe do pecado. Deixe-me dar um exemplo. Imagina a seguinte situação. Você tem um parente e ele está em estado terminal de alguma doença e você paga um tratamento caríssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa está em estado terminal de câncer de pulmão. Está na beira da morte. Você paga um tratamento caríssimo, paga os melhores médicos, o melhor tratamento, tudo, investe em dinheiro e aquela pessoa fica curada. Olha que alegria, né? Que milagre. Aquela pessoa ficou curada, totalmente curada. Aí aquela pessoa vai fumar. Não tem como, né? Ela pode fazer? Pode, mas ela vai morrer, né? Porque ela já teve um histórico de câncer de pulmão. Então, como nós, que agora nascemos de novo, fomos justificados, voltaremos a consumir aquilo que é errado, que é o pecado? Não tem como. Não há compatibilidade. Claro, se aquela pessoa contrair um câncer de pulmão devido a, a, ao hábito de fumar, ao vício de fumar, e depois que ela fica curada, ela quer fumar, a tentação realmente ela pode vir daquela pessoa querer fumar. Mas olha tudo que aconteceu. A pessoa está viva, curada, e ela vai querer voltar a fumar? Assim somos nós, estamos vivos, salvos, libertos da condenação, da ira de Deus. A justiça de Deus foi derramada em Cristo e nós somos justificados e agora nós vamos querer viver de novo no pecado? Não tem como, queridos. Não tem como. Então, eu acho que fica mais simples dessa forma. Então, em Tiago 2 vai falar que nós somos justificados pelas obras e não somente pela fé. E quando ele fala isso, ele está falando de uma fé sem obras. Por que eu sei disso? Porque ele termina lá no verso 26 falando assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, quando ele fala que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé, ele está falando de uma fé morta. E a gente tira essa conclusão pelo verso 26. Porque assim como um corpo sem espírito é morto, uma fé sem obras ela é morta. Então a evidência externa da fé que eu creio, da fé que eu professo, são as minhas boas obras. Amém? A vida de santidade. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 3, verso 5. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra é dele, é por meio dele. Não foram os nossos atos de justiça que nos salvaram. Tito capítulo 3, verso 5. Mas devido à misericórdia de Deus, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. Amém? Isaías 64, verso 6, vai falar a respeito das nossas obras. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Olha que poderoso. E o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, falando que as nossas obras são inúteis. Por isso que Tito, no livro de Tito, capítulo 3, fala assim: não por causa dos nossos atos de injustiça, por nós praticados, mas devido à misericórdia de Deus, ele nos lavou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Gálatas 3, verso 11, diz assim, Gálatas 3, verso 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé e porque cremos, exercemos uma vida de santidade, boas obras. Somos justificados pela fé. Mas quem é que nos fornece essa fé para crer? Olha o que diz lá em Hebreus 12, verso 2. É aquele que fornece a fé para que nós venhamos a crer.
diz que o próprio Senhor Jesus, ele é o autor, aleluia, e consumador da nossa fé. Então ele é o que coloca a fé dentro de nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele coloca a fé, nós cremos, e ele nos lava, ele nos salva, ele nos justifica. Então tudo isso evidencia que a obra é dele, para ele e por meio dele. Amém. E como que nós exercemos essa fé que o próprio Senhor Jesus colocou dentro de nós? Por meio de ouvir. Romanos 10, verso 17. Por meio de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Ele coloca a fé dentro de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. E mais fé é gerada no nosso coração. Agora, essa fé é mexida por causa da palavra. E nós exercemos essa fé no sacrifício de Cristo Jesus por nós. E nós somos justificados. Olha que obra tremenda. Olha que obra maravilhosa. Ele coloca fé. Ele nos expõe a pregação da palavra. Nós nos arrependemos, exercemos fé, somos perdoados, lavados, regenerados, somos justificados. Fazemos parte agora da natureza de Deus. Tudo isso é Deus que faz. Nada provém de nós. Não é uma corrente, não é uma campanha, não é um propósito, não é um dízimo, não é uma oferta. Ele coloca fé. Ele nos leva até a pregação da palavra. Fé é gerada mais e mais no nosso coração por meio de ouvir a palavra de Deus. Ele coloca aquela sementinha de fé. Aquela sementinha de fé dentro de nós, porque ele é autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 2. Aquela sementinha de fé, ela é regada quando ouvimos a palavra de Deus. E a fé cresce, nasce e se torna uma árvore com raízes profundas. E nós somos justificados por meio da fé. Aleluia! Isso mostra, amados, que é tudo por Ele, por meio dele e para Ele. São todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Que tremendo, que glorioso. É por meio dele. Nada foi sobre nós. Nada foi sobre nós. Nada que nós venhamos a fazer, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 64. Toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. E diz lá em Gálatas 3, verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O justo viverá pela fé. Eu e você vivemos pela fé. Amém? E a obra é dele, toda por ele. E nós somos alvos dessa graça. E a nossa missão agora é andar em santidade, andar em boas obras, expandir o reino. Essa palavra que tem nos alimentado, alimentar mais pessoas, para que nós venhamos ser vozes nesse mundo, para que a palavra chegue até os confins da terra. Amém?